Técnico Felipe Luiz faz um pedido inusitado para a diretoria do Flamengo. Marcos Antônio é bem avaliado pela torcida rubro-negra, mas o São Paulo exerce sua opção de compra. Agora a negociação do Flamengo é com o São Paulo. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Fala galera da Flanação, tudo bem com vocês? Feliz ano novo a todos. Espero que vocês estejam muito felizes aí nesse próximo ano. E quero pedir para vocês o primeiro pedido do ano, galera. Quem não é inscrito no canal, dá aquela moral pra gente, se inscreve aí, deixa o seu like nesse vídeo, aciona o sino das notificações na opção todas e compartilhe esse vídeo. Compartilhe, comente, fazendo assim você estará ajudando o canal. Vamos bater uma meta de 100 likes nesse vídeo? Vamos lá. Bem, galera, vamos começar o vídeo aí então já falando sobre um pedido que o técnico Felipe Luiz ele fez. O que acontece é o seguinte, galera. O técnico Felipe Luiz ele já começa a se movimentar aí dentro do Flamengo, pedindo algumas contratações. Essas contratações elas têm que ser pontual. As contratações do técnico elas envolvem posições em que o Flamengo precisa, segundo o Felipe Luiz, de 2 titulares para cada posição. E aquela posição que tiver mais de 2 titulares, como vamos supor a lateral esquerda conta com 3, o meio de campo conta com muitos volantes, né? As pontas contam com, principalmente a ponta direita, conta com mais de um volante. Então, o que o técnico quer é que o Flamengo consiga contratar apenas jogadores pontuais para essas posições, incluindo o ataque. O ataque só tem o Pedro no momento. Então, o Felipe Luiz quer 2 jogadores por posição, um substituto para o Pedro, 2 pontas para cada posição, não mais de 2 pontas, e a zaga a gente já sabe que já tem o Vitão ali, né, que foi contratado recentemente, então as posições elas vão ficando aí cada vez mais enxutas no Flamengo. O Flamengo vai enxugar algumas folhas salariais, se desfazer de alguns jogadores, como é o caso do Matias Vinha, que está aí indo embora, o Alan, que está indo embora, tem proposta aí pelo Everton Araújo do Grêmio, então algumas posições vão sendo definidas, né? Nesse cenário todos, a ponta esquerda que conta com Bruno Henrique, Everton Cebolinha e também o Samuel Lino, vai ficar só com ou Bruno Henrique e Samuel Lino, ou Cebolinha e Samuel Lino. Na ponta esquerda, por enquanto, no momento, só tem 2. Essa daí é uma prioridade que o técnico vê aí que já está tudo ok, porque você tem ali um titular e um reserva. Já o ataque, o técnico quer mais um centroavante, esse que chegue para ser titular com as características que ele gosta, um atacante de mobilidade, vendo que o Pedro ele não tem essa mobilidade toda. O Pedro é aquele centroavante de pivô, aquele centroavante que vai armar jogadas, mas ele não é o centroavante que o Felipe Luiz quer no momento. Então, as posições que o Felipe Luiz quer é essa, ele fez esse pedido para a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo já age nos bastidores, tá? E sobre o Caio Jorge, gente, o Flamengo ele estuda fazer aí uma terceira investida aí no jogador do Cruzeiro, tá? Ainda de acordo com a apuração aí da ESPN, o Flamengo aí vai enviar uma terceira proposta aí pela contratação de Caio Jorge. A tendência é de que a nova proposta gira em torno de 30 milhões de euros, entre de 25 a 30 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais a 95, além da inclusão de Everton Cebolinha. A negociação não é fácil, meus amigos, a negociação não vai ser fácil, até porque a gente sabe que o Cruzeiro não quer se desfazer do Caio Jorge, porque eles veem que encontrar um jogador da característica do Caio Jorge no mercado vai ser muito difícil. Então, essa terceira investida aí, ela pode aí deixar o Cruzeiro balançado. Lembrando que o staff do Caio Jorge, ele gostou da proposta do Flamengo, porém aí fica também do lado do Cruzeiro, né? O Caio Jorge ficou balançado pela proposta, mas ele não vai forçar a sua saída do Cruzeiro. O Caio Jorge, que em 2023, 2025 ele fez 46 jogos e 26 gols marcados e 9 assistências aí, então ele foi o cara do Cruzeiro nessa temporada. Então a negociação não vai ser fácil.
O Flamengo vai fazer essa terceira investida, né? Já fez essa terceira investida, aliás, e espera aí convencer o Cruzeiro, que não vai ser muito fácil aí de convencer a Raposa, tá? Bem, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Marcos Antônio, isso porque o Flamengo está aí negociando o Alan com o São Paulo, e o Flamengo quer negociar o Marcos Antônio com a Lazio, né? O que aconteceu foi o seguinte, na tarde de ontem, a Lazio da Itália oficializou a compra, a venda do volante Marcos Antônio ao São Paulo, ou seja, o São Paulo adquiriu aí a opção de compra, que gira em torno de 25 milhões de euros, então o Marcos Antônio é do São Paulo. Se o Flamengo quiser negociar com o volante, agora vai ter que negociar direto com o São Paulo. O Flamengo tem uma carta na mão. Vendo que o São Paulo quer contratar o Alan, o Flamengo pode fazer um negócio com o São Paulo. Ou uma troca por empréstimo, o Marcos Antônio vem para o Flamengo, o Alan vai para o São Paulo por empréstimo, ou o Flamengo compra o Marcos Antônio do São Paulo e em troca o Flamengo dá aí uma compensação salarial, né? Alan vai, o Marcos Antônio vem, o Flamengo dá uma compensação salarial aí pelo jogador do São Paulo. O que acontece é isso, né? A Lazio, o São Paulo viu aí o interesse do Flamengo, já foi direto no time italiano e já exerceu a opção de compra. Foi muito inteligente por parte do São Paulo, né? Agora vamos falar de barca de saída, jogadores do Flamengo aí que vão sair na próxima janela de transferências, né? No próximo ano, né? Jogadores que encerram o contrato, jogadores que provavelmente o Flamengo vai dispensar, são eles, né? Os jogadores que não devem renovar ou que possuem propostas do exterior. Fim de contrato em 2026. A situação dos nomes importantes como Bruno Henrique, Danilo, Alexandre, Cebolinha, que está indo para o Cruzeiro, né? Cujos vínculos com o Flamengo terminam em dezembro deste ano. Esses jogadores aí eles estão praticamente no seu último ano de contrato, com certeza aí não vão renovar, até por conta da idade, né? Danilo, Alexandre e o Bruno Henrique, o Danilo principalmente, que falou que vai aposentar ao término da carreira, né? Então esses jogadores aí provavelmente eles não renovam o contrato com o Flamengo na próxima temporada. Cebolinha está sendo negociado aí com o Cruzeiro em troca do Caio Jorge, né? E reforços de especulações aí das últimas atualizações sobre nomes que estão no radar do departamento de scout para a temporada aí do Flamengo, né? Como é a situação do Tati Castellanos, jogador da Lazio. A Lazio pediu aí uma quantia bem razoável por ele, 40 milhões de euros. Há índices aí de que a Lazio, ela já trabalha aí com a redução da proposta, ou seja, mas o Flamengo vai ficar aí entre Caio Jorge e Castellanos. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se o Caio Jorge não for comprado, o Flamengo vai investir novamente em Castellanos. Então, alguns jogadores que saem, outros que entram. E sobre a possibilidade de John Arias no Flamengo, meus amigos, eu vou falar para vocês aqui, o John Arias deu uma entrevista aí, o John Arias que já foi liberado pelo time do Wolverhampton para procurar outro clube. Ele deu uma entrevista recente aí e ele falou que a prioridade dele no momento é o Fluminense. Se ele voltar para o Brasil, ele irá voltar para o Fluminense. Então a possibilidade de John Arias no Flamengo, que é o que a torcida, alguns torcedores rubro-negros sonham com essa possibilidade, ela se encerrou. Porque o John Arias falou que a prioridade dele é o Fluminense. Porém, para tirar o John Arias do Wolverhampton, o Fluminense vai ter que desembolsar aí cerca de 22 milhões de reais. Se o Fluminense não tiver esse dinheiro, provavelmente o John Arias irá para outro clube. E o Flamengo também pensa aí no Lucas Paquetá. A possibilidade do Paquetá retornar ao Flamengo é muito grande. É isso porque o Paquetá ele não está muito bem lá no West Ham. E recentemente o técnico do West Ham, o treinador Nuno Espírito Santo, ele chegou a comentar que apesar da absolvição aí no processo que a Federação Inglesa moveu aí contra ele, Paquetá ainda parece que não ter esquecido aí totalmente o problema que acompanhou ao longo dos últimos 3 anos, né? E que por isso talvez a saída da Premier League fosse o melhor caminho para o jogador brasileiro. Na atual temporada, o West Ham tem 17 jogos. Em um dos jogos o Paquetá foi titular
marcando 4 gols e dando uma assistência, tá? Ele, Paquetá, nos 17 jogos, aí ele foi titular, marcando 4 gols e, e dando uma assistência, mas ele não tá indo bem, tá, gente? E especula-se que o West Ham possa pedir aí algo em torno de 30 milhões de euros pelo jogador, que precisa aí se firmar, né, em alguma equipe de ponta para seguir com as chances de disputar a próxima Copa do Mundo. E o Flamengo, que sempre demonstrou interesse no meia, pode tentar aí uma investida para tirar o jogador da Europa, principalmente se perder Jorge Carrascal, que vem sendo aí sondado por equipes europeias. Então, o Flamengo aí pode investir no Lucas Paquetá, 30 milhões de euros é a pedida do time do West Ham, e o técnico Nuno Espírito Santo já falou tudo, que pode liberar o Paquetá sim. Então isso pode ser um ponto positivo para o Flamengo. O Paquetá tem 28 anos e ainda chega aí para jogar uns 4, 5 anos, com certeza em alta, tá? Agora vamos falar de mais duas saídas, porque existem especulações aí da Europa em Jorge Carrascal, tá? O colombiano recém-chegado aí ao Flamengo, que despontou aí o interesse despertou, né, o interesse do Olympique de Marseille da França e do Napoli da Itália. No entretanto, os valores oferecidos ficaram muito abaixo daquilo que o Flamengo entende que precisa para perder seu camisa 15. Comprado por 2 milhões de euros esse ano, coincidentemente aí o Flamengo quer no mínimo 30 milhões de euros por Jorge Carrascal, que é a mesma quantia que pode levar o clube a repatriar Lucas Paquetá. Então o Flamengo está fazendo o seguinte: o Flamengo vai comprar o Paquetá caso venda o Carrascal. Se não vender o Carrascal, o Flamengo não vê a possibilidade aí de contratar o Lucas Paquetá, mas pode ser aí que tem um reviravolta aí nesse meio, né? E sobre a saída, Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, aí encerrou o contrato com o Flamengo ontem, dia 31 de dezembro, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, a partir de hoje é jogador do Cruzeiro, vai vestir as cores azul do lado de Minas. Então o Flamengo já se despediu do Matheus Cunha nas redes sociais, o Matheus Cunha agradeceu o Flamengo por isso, e o Flamengo agora vai procurar um goleiro para substituir o Matheus Cunha. O Flamengo vai ir no mercado aí forte nesse começo de janela de transferências, né, gente? E lembrando que no meio do ano tem aquela janela mais agressiva, que é onde os clubes vai lá e investem pesado mesmo, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Como eu falei para vocês, um feliz primeiro dia do ano. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.